Super Quarta TC News. Muito bem, a gente segue a nossa cobertura especial do Tarde TC News, da decisão de juros e agora de olho para o comunicado do Banco Central Brasileiro. A decisão de juros por aqui, ficar de olho no site do Banco Central, que traz o comunicado para você, em que a Mari Bruno e eu vamos ler na íntegra para você não perder nada dessa cobertura de hoje. E a gente já tem aqui o site para você poder acompanhar, Andrezão, essa parte aqui, ó, de notas à imprensa. Eu tô com ela aberta e dando o F5, aguardando aqui o comunicado do Banco Central. Ainda não saiu aquele aviso de que o Banco Central brasileiro terminou a reunião. Para muitos, uma reunião que não traz tantas novidades, até porque já está contratada a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano. O que o investidor ele vai analisar em relação ao comunicado, se há alguma mudança e se há também, né, algo diferente da decisão passada em relação a frases, temas, e se a decisão de juros dos Estados Unidos muda alguma coisa, as isenções tarifárias, será que estão demorando para poder trazer esses pontos? Você participa do nosso programa e, Mari, quem participa com a gente, manda mensagem como, explica pra galera, enquanto a gente aguarda o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgar a sua decisão. Diga aí, Mari. Você pode interagir com a gente por meio do nosso chat no YouTube, manda seus papéis, manda sua opinião, na realidade agora, sobre essa decisão, interaja com a gente, nossa cobertura da decisão do Copom. Você também pode mandar suas dúvidas, suas opiniões pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 11 937 26 1318, e não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. O nosso Instagram é @oficialtcnews e o nosso TikTok é @tcnewsoficial. Conto com a sua participação. Faça como o Anderson Dias. O Anderson, que já estava indo embora, mandou aqui a mensagem que ele estava indo, mas ele voltou. Ele falou, vamos juntos então, porque tem a decisão de juros em instantes para você. Banco Central define a nova taxa Selic. E, inclusive, o Banco Central concluiu a reunião, decisão vai sair em instantes. Estamos acompanhando aqui, nesse momento aqui, ó. Pintou aqui o comunicado do BC. Urgente no painel Mover Pro, Copom mantém a taxa Selic em 15% ao ano. Urgente que a gente traz aqui na cobertura da TC News. Nenhuma novidade em relação a esse tema, por isso a Mari Bruno e eu, nós dois, vamos trazer para você a partir de agora o cenário de toda a íntegra do comunicado do BC. Vamos identificar frase por frase. Muito bem, então a gente começa aqui com o Comitê de Política Monetária do Banco Central, dizendo que o ambiente externo está mais adverso e incerto, em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica tem apresentado, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. As expectativas de inflação apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,1% para 2025 e 4,4% para 2026. A projeção de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2027, atual horizonte relevante da política monetária, situa-se em 3,4% no cenário de referência. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem
seguem mais elevadas do que o usual. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, o Copom destaca uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, o Copom ressalta uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que projetada, tendo impactos sobre o cenário de inflação, uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza, e uma redução de preços das commodities com efeitos desinflacionários. E aí, a gente tem esse ponto aqui que é diferente do comunicado anterior, que falava pouco do cenário do exterior. O comitê diz que tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes à imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. Além disso, segue acompanhando como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. De acordo com o comitê, o cenário segue marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, melhor dizendo, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, repete o Copom, exige uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. Em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma continuação na interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados. Então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que vai seguir vigilante, que os passos futuros da política monetária vão poder ser ajustados e que não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Tá, então, o destaque do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, trazendo em que dá para destacar o BC repetindo a questão de uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado, que está acompanhando com atenção os anúncios tarifários dos Estados Unidos e também dizendo que, se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa nessa decisão uma continuação na interrupção do ciclo de alta de juros, ou seja, não contratando mais nenhuma possibilidade de um aumento na taxa Selic neste comunicado do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do BC. E a gente aqui traz para você toda a repercussão deste comunicado com os nossos convidados. A gente tem, como sempre, aqui na nossa cobertura na TC News, o professor Alexandre Cabral, nosso contribuidor. Tudo bom, professor? Como vai? Boa tarde! Tudo de paz, graças a Deus, e com vocês. O famoso recado: não me peça para cair esse ano, que eu não tô com cara que vou cair esse ano. Eu justifico isso dizendo que ainda posso aumentar. Ele não vai aumentar, mas para falar, opa, não me enche o saco para cair esse ano, que não cai não. Professor Alexandre Cabral está aqui conosco. A gente recebe também no nosso Tarde TC News o Eduardo Sgobi, CEO da Eden Financial Group, aqui conosco para também trazer um pouco da visão dele sobre essa decisão do Banco Central Brasileiro. Tudo certo, Eduardo? Como vai? Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, essa decisão do Banco Central já era esperado, até porque quando a gente analisa também o mercado internacional, tem um cenário de incertezas com o presidente Trump
jogando tarifas adicionais para todo mundo, que impacta no Brasil. Inclusive, o Brasil foi citado também hoje na ata do Fed. Então, realmente nós sabemos que a decisão de manter em 15% para o Brasil é uma decisão muito acertada. Perfeito. Bom, o professor Cabral também eu quero te ouvir, professor, porque a decisão em si já era considerada um não evento, né, o professor? Pelo fato do Copom já ter projetado a manutenção em 15% por período bastante prolongado. Você disse que ele deixou um recadinho, assim, eu queria essa leitura inicial sua dessa decisão. O recado é que, bom, nesse ano pode esquecer possibilidade qualquer de corte, essa é a sua visão, professor? Se não tiver uma reviravolta muito grande, ok, o foco está melhorando. O foco já está batendo quase 5. Quem sabe até final do ano fecha o ano com 4,80. Mas como ele está falando, ele já está falando em primeiro tri de 27. Ele mudou, né? Era quarto tri de 26 na reunião passada, agora para primeiro tri de 27 e com inflação ainda acima da meta, 3,4. Então eu acho que enquanto ele não enxergar uma queda considerável na inflação de 26 via Focus, ele não começa essa queda, tá? Perfeito. E Eduardo, você também tem esta avaliação em relação a este comunicado do Banco Central? Ele repetiu, né? Uma política monetária contracionista por um período bastante prolongado. Eu também queria essa sua visão no comunicado e também, já aproveitando, né, na sua leitura, qual seria a condição necessária para o Banco Central brasileiro começar a discutir esse corte de juros com base nesse balanço de riscos divulgado que o investidor precisa monitorar a partir de agora, Eduardo? Olha só, quando a gente fala do Banco Central brasileiro, o que ele faz é analisar diversos aspectos, não somente no Brasil, como no exterior. Então, vamos falar primeiro do cenário internacional. Nós temos uma questão de que deve ter uma certa retração das exportações do Brasil, mesmo que não seja muito significativo, isso vai trazer algum grau de risco para o mercado brasileiro. Mas o que acaba trazendo para nós uma preocupação adicional é realmente os gastos públicos que impactam demais a nossa atividade. Então, nós temos um cenário adverso, onde nós podemos ter uma sobretaxa para as exportações para o mercado americano, mesmo que já comece aquela conversa de que, olha, tudo aquilo que nós não produzimos aqui, nós podemos eventualmente rever e ter aqui a importação do café, parte da laranja brasileira, do açúcar, quer dizer, começa uma discussão já no mercado americano de já abrir algumas exceções. Mas o grande ponto que nós temos no Brasil é realmente o gasto público. Isso tem que ser revisto com muita urgência para que nós possamos entrar aí no ciclo de queda da taxa de juros. Perfeito, perfeito. Bom, são 6 horas e 44 minutos, Mari. Você tem uma pergunta aqui para o nosso convidado também dessa decisão, certo? Exatamente. Boa tarde, Eduardo. Um prazer receber você aqui no nosso Tarde TC News. Hoje, além da Super Quarta, nós tivemos a oficialização das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, mais a divulgação de uma lista de produtos que vão ser isentos dessas tarifas. Na ata, o BC reforçou que essa taxa de 15% será por um tempo prolongado, mas o impacto dessas tarifas e até o BC reforçando que vai seguir de olho nessa política tarifária do Trump pode alterar esse cenário? A gente pode até ver um aumento? Na realidade, o aumento eu acho pouco provável. A gente deve trabalhar no próximo ano com uma redução aí no primeiro semestre de 0,25%, porque nós já estamos no cenário aqui de trabalho que é muito bom para o mercado brasileiro, a economia continua relativamente aquecida, o fato do Brasil reduzir a exportação de alguns produtos para o mercado americano e começar a exportar para outros países, abrindo novos mercados, isso traz uma vantagem para o Brasil. Tem um reforço da relação com a China cada vez maior, o que deve impulsionar também a exportação de outros produtos. Então, o Brasil tem uma tendência, em 2026, a mostrar a sua força, como tem demonstrado também no primeiro semestre. Então, eu não vejo que vai extrapolar aqui os 15% que nós já temos, eu vejo muito pelo contrário, apesar de ter essa ata do Copom tanto quanto conservadora para o ano 2025, nós temos uma expectativa de queda não drástica, então, pelo menos de 25 pontos percentuais no primeiro semestre para 2026.
Perfeito. Professor Cabral, até aproveitando esse gancho da Mari, né, dessa lista de produtos isentos, e o BC, em comparação àquele comunicado anterior, né, professor, citou muito o cenário externo. Essa isenção de alguns produtos na tarifa de 50% ali, pode daqui para frente aumentar um cenário de mais alívio, de menor preocupação, ou não muda muita coisa? Como que o senhor avalia? Então, nós temos que ver duas coisas, né? A chance da paridade dólar-real, considerando o comércio exterior, a notícia não é boa da tarifa, porque produtos que a gente tradicionalmente venderia, a tarifa aumentou, mas, por outro lado, nós temos maior oferta interna que ajuda a diminuir a inflação de alimentos. Então, essas tarifas para o Banco Central até que pode ser uma medida razoável, ainda controlar a inflação de alimentos internamente, tá? Depois eu queria destacar contigo um trecho que eu estou lendo aqui do comunicado, comparando com o anterior sobre o mercado de trabalho e economia, tá? Ah, vamos lá, professor. Qual que é a parte, assim, do comunicado que você queria destacar? No segundo parágrafo, ele fala tanto de mercado de trabalho como de economia. Em relação ao mercado de trabalho, o ambiente econômico, né, o PIB em si, perdão, economia. Em relação à economia, considerando todo o cenário, ele diz que o cenário doméstico ainda tem apresentado algum dinamismo. Se você for ver agora, ele fala que o cenário doméstico está apresentando certa moderação no crescimento. Então, na visão do Banco Central, para emprego, nada mudou, ainda continua forte, mas na visão do Banco Central para PIB, que é um dos objetivos dele, tentar segurar o PIB, para isso diminuir pressão sobre salários, etc., ele está começando a conseguir. Pelo esse comunicado, ele está dando a entender que está tendo certa moderação no crescimento, que no anterior ele falava que o crescimento era modesto, mas tinha algum crescimento e agora não. Então, a parte do PIB está começando a funcionar a política monetária na visão de Banco Central, tá? Isso é bom, isso ajuda uma possibilidade de queda de juros, que eu, particularmente, ainda não acredito para esse ano. É o destaque aqui do Cabral, deste comunicado do Banco Central. E aí também, né, professor, tem essa tabela aqui mostrando as projeções que o Copom tem por IPCA, o horizonte relevante agora é o primeiro trimestre de 2027, né? Em relação ao IPCA, 4,9%. Para 2025, 3,6% para 2026, IPCA livres 5,1% em 2025 e 3,5% em 2026, IPCA administrados 4,4% para 2025, 4% para 2026 e chega em 3,9% para 2027. Interessante, professor, não sei se é comum isso e você poderia explicar. Você observa, né, que a variação do IPCA na projeção do Copom diminui em 2026, no primeiro tri de 2024, menos para o IPCA administrados, professor, que tem apenas uma ligeira queda, né? Porque o que acontece? Isso daí é IPCA acumulado de 12 meses. Primeiro tri de 27 tem muito repasse de administrado, IPTU, IPVA, que bate muito forte ali em janeiro e fevereiro. Então, por isso, essa queda não é tão grande de 26 para 27, porque uma parte considerável do repasse de administrado acontece logo na virada do trimestre, tá? Então isso acaba de algum modo pegando. Ah, mas eu não pego IPVA direto. Pega, quando você pega a variação de seguro de carro, um dos componentes da sua composição é IPVA. Então essa parte de administrado aí, que acontece tradicionalmente em virada de ano, ajuda a poluir essa ilusão de 4 para 3,9, como se não tivesse nada mudando, entendeu? Entendi, professor. A gente conversou com o professor Alexandre Cabral e também com o Eduardo Sgobi, CEO da Eden Financial Group, para trazer para a gente um pouco dessa repercussão da decisão de juros no Brasil. Uma decisão, claro, completamente precificada, de certa forma, pelo investidor, mas a gente aproveita, né, para poder discutir um pouco mais sobre a economia brasileira e reflexo ainda da decisão de mais cedo do Federal Reserve também. Bom,
ô Eduardo, quando a gente olha para o cenário aqui que o Copom traz para a gente, né, sobre a questão da inflação, sobre a questão dos preços também, a gente vem de semanas de revisões baixistas consecutivas por parte do Boletim Focus, né? São 9 semanas de revisão para baixo para o IPCA, pelo menos para 2025, para 2026 também. Como que o investidor consegue confiar nessas projeções como termômetro do futuro? E se esse arrefecimento também tende a mudar o tom do Copom daqui para frente na sua visão, Eduardo? Olha só, a confiança no mercado brasileiro ela é total, porque se você olhar o que nós temos, uma economia do Banco Central independente que tem se descolado das decisões políticas. Então, independentemente de uma pressão que nós já tivemos no passado, quando estava o Roberto Campos Neto à frente do Banco Central de queda da taxa de juros, agora o Banco Central tem independência de poder contribuir para o equilíbrio monetário que nós temos no mercado brasileiro. Isso leva naturalmente a um controle da inflação, como a gente tem visto, isso tem levado a certa queda do IPCA e que deve contribuir também com o desenvolvimento da economia como um todo. Porque daí a gente passa a ter nessa visão de futura, de queda do IPCA, também uma potencial redução da taxa de juros, o que traz segurança para o empresário poder investir e desenvolver a sua economia, ainda mais com o aquecimento do mercado doméstico que a gente está vendo que tem acontecido muito fortemente. Eu sempre falo que assim, se você quiser saber se a economia doméstica está indo bem ou não, basta você pegar a estrada e saber se tem caminhões circulando pelas estradas ou não. E a gente percebe que cada vez mais a gente tem uma economia muito forte, uma economia doméstica muito forte. O consumo ele continua acontecendo, as empresas continuam produzindo, as empresas continuam contratando, então existe uma confiança muito grande do empresariado no mercado brasileiro. Entendi, a visão aqui do Eduardo Sgobi conosco. Professor Cabral, a gente sempre na sua participação na nossa transmissão da TC News, você mostra o andamento da curva de juros, né, a curva DI, que já refletia esse patamar da Selic e sinalizando futuras reduções para frente. Dada a manutenção em 15%, mas principalmente esse tom de manutenção da Selic tempo prolongado, queria te perguntar quais cenários você vê para as posições nessa sessão de quinta-feira. Também quinta-feira tem leilões também, professor. Qual que é a projeção para os prêmios, principalmente quando a gente observa contratos longos, professor? Então vamos lá, eu acho que o efeito cupom vai ser muito baixo, tá? Porque já estava muito dado, não tem nenhuma grande... A novidade que tem a gente já comentava, todo mundo já comentava. Vai falar do tarifaço, e vai jogar para primeiro TRI de 27. Jogou para primeiro TRI de 27, mais otimista do que o mercado, 3,4, ninguém fala nisso. Se você pegar o Boletim Focus, que saiu na segunda-feira, o primeiro TRI de 2027 é 4,19, acumulado de 12 meses, pelo cupom é 3,40, mas isso já estava anteriormente. No quarto TRI de 26, o Banco Central fala em 13,60. E o mercado fala... Não, perdão, o primeiro TRI de 27 é 4,27. E o Banco Central fala 3,40. O último TRI de 26, 4,43 pelo Focus. E o Banco Central falava em 3,60 na última reunião. Então eu acho que se o cupom não tenderia a fazer tanto preço. Ok, a curva atual... Eu acho que seria uma grande lateralização em toda a curva, ou no máximo a curva longa caindo um pouco, mostrando que o Banco Central está fazendo um trabalho sério, não está nem aí para envolvimento político e etc. Mas eu acho que hoje a gente está muito mais em função de tarifa de Trump e o D+1 do Fed, né? Quando a gente comentou ontem que o Waller deveria ser um voto dissidente, e eu não esperava, eu juro que eu não esperava, pelos últimos discursos, que a Bauma votasse junto com ele também a queda de 0,25. Então eu acho que é mais em função de Trump e Fed do que de cupom. O cupom não deve fazer tanto preço. Amanhã podemos ter o leilão bom de pré, já que em agosto agora começa vencimento de PCA, aí pode já ter troca para pré, para tentar pegar fechamento de juros. Então, eu acho que o cupom em si, resumidamente, não vai fazer tanto preço. O preço vai estar mais em cima dessa dissidência do FONC e alguma medida de Trump aí que adiou para 6 de agosto,
como vai fazer preço na prática, tá? Perfeito. Levantou a bola também para eu questionar o Eduardo Sgobi sobre Estados Unidos, né? A decisão desta quarta-feira, Sgobi, mantendo os juros, mas um discurso de Powell que alguns analistas consideraram hawkish. Você também teve essa impressão e você citou no começo da nossa conversa, né? Que até o Brasil foi citado. Eu queria que você falasse até mesmo como esse cenário americano impacta aqui pro mercado brasileiro também, Eduardo. Vamos lá, vamos falar primeiro dos índices apresentados para a economia americana, que teve um crescimento aí de 3% no segundo trimestre, frente a uma retração de 0,5% no trimestre anterior. Então mostra também um aquecimento da maior economia global, que isso começa a trazer algum efeito para os países que têm negócios com os Estados Unidos. Quando a gente fala aqui da questão dos tarifaços do Trump, o grande ponto que nós temos é talvez um questionamento da confiança na própria política do governo Trump, onde ele decide o que vai ser feito e acaba impactando todos os países. Então, se tem alguma questão que está sendo trazida que pode impactar os mercados como um todo, é saber até onde você pode confiar de fato em fazer negócios com os Estados Unidos. Isso vai trazer para você algum efeito ou não. Então, vamos lembrar que até pouco tempo a Europa não tinha preocupação em começar a se armar porque contava com os Estados Unidos como parceiro. Hoje ela já começa a investir aqui no seu desenvolvimento militar. Todos os países que têm negócio com os Estados Unidos não sabem se pode confiar 100% naquilo que foi acordado, porque eventualmente você pode ter uma mudança da tarifa que tem entre os países de um dia para o outro. Então isso abre naturalmente um espaço para países como o Brasil, que tem uma grande responsabilidade e contribuição na alimentação do mundo. E agora a gente tem que aproveitar esse momento para melhorar a relação com outros países que até então o Brasil tinha uma certa concentração, porque não tinha uma preocupação. Ele exportava para um grande mercado e não tinha preocupação de abrir novos mercados. Então, o que eu vejo é que para o Brasil ele traz esse tarifaço, ele traz, obviamente, uma preocupação no primeiro momento, mas não é nada alarmante, e que vai fazer com que os empresários brasileiros comecem a pensar que é necessário desenvolver relações com outros países, o que vai contribuir para que o Brasil ele possa crescer, reduzindo o seu risco de concentração em países como Estados Unidos, mas o que ele não pode é cair aqui na tentação de exportar muito para a China e acabar criando risco de concentração com outro país. Então, se nós soubermos trabalhar adequadamente nesse momento, o que nós vamos fazer é tirar proveito disso que parece que é um grande problema para o mercado brasileiro, mas não vai ser por longo tempo, porque também o fato de ter um tarifaço, ele causa naturalmente uma inflação no mercado interno americano. Então, isso tudo vai fazer com que, ao longo do tempo, essas relações comecem a se equilibrar naturalmente. Perfeito. Eu aproveito até o comentário aqui do Leandro no nosso chat, dizendo que agora o dólar não vai chegar de novo aos R$6, ele mandou aqui. E eu queria te perguntar, Eduardo, com essa Selic mantida em 15% e também com as perspectivas para os juros americanos neste ano, além da indefinição da política comercial dos Estados Unidos, qual que é o seu cenário, não apenas para o câmbio na segunda metade de 2025, mas até mesmo para a Bolsa Brasileira como um todo daqui para frente? Olha, a Bolsa Brasileira ela tem uma perspectiva de, assim que ela assimilar a questão do tarifaço, que teve um certo pânico do mercado brasileiro, ela começar a se desenvolver. Óbvio que tudo tem dentro da que a gente tem que considerar aqui um ponto que nós estamos falando muito pouco, que é a respeito das despesas internas, os gastos do governo. Então, se tiver um equilíbrio do gasto do governo e a gente conseguir manter uma taxa de juros em patamares com tendência de queda, investimento do empresariado, desenvolvimento da economia, a gente tem uma tendência a ter um crescimento da Bolsa Brasileira, que tem se mostrado ao longo dos anos uma bolsa que tem, apesar das volatilidades, ela tem se desenvolvido muito fortemente. Quando eu comecei a acompanhar muito bem esse mercado, que voltei para o Brasil em 2005, a gente estava numa bolsa na casa dos 14 mil pontos e hoje nós já estamos trabalhando acima de 100 mil pontos. Então, isso demonstra que ao longo do tempo a bolsa ela tem crescido, ela tem reforçado, ela tem levado para as empresas conceitos de governança, melhor transparência e maior confiança dos investidores. Maravilha. Eduardo Sgobi, Eduardo, obrigado pela sua participação aqui conosco. Um forte abraço a você. Obrigado por ter atendido o convite aqui da TC News, Eduardo. Eu que agradeço, foi uma honra e podem contar com a gente sempre.
Valeu, obrigado Eduardo Sgobi, CEO da Eden Finance Group, conversando comigo e também com o professor Alexandre Cabral e a Mariana Bruno sobre essa decisão aqui no Brasil. Professor Cabral, pra gente finalizar também, um último destaque seu, se quiser falar mais de Estados Unidos também fica à vontade, professor. Então você imagina uma repercussão do mercado na quinta-feira mais voltada para Fed e também isenção de produtos brasileiros do que necessariamente para a decisão do Copom de agora, professor? Porque a decisão de Copom, se você for ver, Medina, eu comparei, botei o Word aqui um do lado do outro. Por isso que, de vez em quando, na live eu tava olhando para ontem, que eu devia estar olhando para o Word. Tá muito parecida, não tem tanto assim. Aquela parte do que pode levar a inflação para cima, como levar a inflação para baixo, que é um parágrafo grande, que é o 4º parágrafo, ele tá idêntico, tudo. Ele não mudei palavra assim, sei lá, casa para lar, não mudou nada, tá exatamente o mesmo problema que dá no Word de a palavra desancoragem, que não reconhece de um, não reconhece no outro. Então tá muito igual. Eu acho que o detalhe ele tá dando um peso maior para a moderação da economia, que ele antes achava que estava com algum dinamismo, ele acha que esse dinamismo está perdendo pressão, então quer dizer, a economia está crescendo de forma mais lenta, que é um dos objetivos do Banco Central. Fala de diferente da decisão dos 40% a 50% de tarifa, mas isso era mais do que esperado, não era assim uma coisa que, meu Deus, ele está falando e nunca comentou. Putz, eu acho que até minha sogra, que não acompanha a reunião do Copom, já esperava essa frase, tá? E a frase mantém, o resto tudo muito igual, então não tem o que fazer tanto preço. Se o mundo não tivesse nada, tivesse completamente normal, eu acho que a curva curta ficaria lateral e a curva longa com uma possibilidade de queda, mostrando que o Banco Central está fazendo um trabalho sério. Mas eu acho que isso tudo pode ser minado pelo efeito Trump das tarifas, muita gente fazendo conta. Para ter ideia, eu já vi que o efeito prático na relação comercial brasileira com os Estados Unidos, eu já li relatório de 31 e já li relatório de 44. Então, o que quer dizer isso? Imagina, suco de laranja não é taxado e café é taxado em 40. Então, se a metade da exportação brasileira é suco de laranja e a metade é café, significa que a taxação é efeito prático de 20, que é 0 de um lado, 40 do outro. Quando eu jogo para a exportação teve um aumento de 20. Esse número que eu dei, o exemplo hipotético, eu já vi de tudo. Então, provavelmente vão sendo feitas contas e vai ver o efeito prático. Então, eu acho que é muito mais... o que o Orla e Buma vão falar a partir de agora? Será que é outra queda de 25? E Trump do que feito esse cupom? Tudo muito parecido e esperar alguns meses aí para ver possibilidade de queda. Valeu, professor. Obrigado pela participação. Um forte abraço. Nessa quinta-feira você volta à nossa programação no Manhã TC News e no Tarde TC News com todas as repercussões, professor. Isso aí, com todas as repercussões. Um forte abraço a você. E até a próxima.